Então, pessoal, como eu comentei com a turma na semana passada, por conta dos jogos, do feriado que vai haver, a gente ficou meio atrasado. Então, por isso estou mandando esse vídeo bem curtinho para vocês, tá? Então, eu comentei com eles em sala um pouquinho sobre a entalpia de combustão. A entalpia a gente já sabe que é a quantidade de energia. E a gente sabe também que a combustão é qualquer queima que possa acontecer, né? Então, é uma reação química muito frequente na natureza, a queima de um combustível, né? Então, é necessário você ter o combustível, que é o que vai alimentar o fogo, e você ter o comburente, que é o oxigênio, né? E você vai ter como produtos, né, dessa reação química, fumaça, o calor, os gases, né, e a chama. Então, ó, observa lá, está sendo liberado como produto o calor, tá? E isso você já sabe que significa que essa reação é exotérmica, tá? E aqui, ó, se chama triângulo do fogo. O que é necessário para que haja de fato fogo? Combustível, e aí a gente pode falar de papel, de gasolina, de carvão, de madeira, de gás do fogão, de qualquer coisa que seja um combustível. O comburente será sempre o oxigênio e a chama, a faísca, né, a chama inicial, né, que vai ter que romper lá aquela quantidade mínima de energia para iniciar a reação. E aí está representado como calor. Então, quando você risca o fósforo na caixinha, por exemplo, o atrito do fósforo, da cabecinha do fósforo com a caixinha, ela já permite só naquele atrito gerar o fogo naquele palito, tá? Então, são necessárias essas três coisas. E elas são importantes para saber como acabar com o fogo também. Então, você pode acabar com o fogo retirando o combustível, retirando o comburente, que é o oxigênio. Então, se você abafar algo que está pegando fogo, vai apagar, ou diminuir o calor, no caso, jogando água, né? Lógico, os extintores eles vão funcionar em cima desses princípios. A gente tem extintores de gás carbônico é o contrário ao oxigênio, né? Por isso ele vai apagar o fogo. Você tem extintor de água, você tem extintor de pó químico, por exemplo, né? Quando o combustível vem de uma fonte que não pode ser usado água ou gás carbônico, por exemplo, um incêndio elétrico. E aí nós temos principalmente dois tipos de reações de combustão. Temos a combustão completa, onde a gente tem lá um combustível, oxigênio O2 como comburente, produzindo dióxido de carbono e água. E o exemplo é a queima, a combustão do gás metano, CH4. Né? Então, nós temos aí a equação balanceada. E as características dessa combustão completa? Então, na combustão completa, a gente vai ter uma quantidade maior de oxigênio presente, uma quantidade grande de oxigênio. E esse oxigênio vai conseguir consumir, oxidar todo o combustível. E isso vai liberar uma grande quantidade de energia, maior do que o outro tipo que a gente vai falar. E quando a gente tem um fogão em casa, fogão a gás, e ele está reguladinho, direitinho, a chama deles é meio azulada, e isso indica que está acontecendo uma combustão completa. E eu até comentei em sala, fiz a seguinte pergunta: onde é mais rápido o cozimento de um alimento? Por exemplo, você vai colocar feijão para cozinhar na panela de pressão. Você tem a opção de colocar no fogão a gás ou no fogão a lenha. Óbvio que no fogão a lenha vai ser muito mais gostoso o feijão no final, mas vai ser muito mais demorado para conseguir cozinhar esse feijão do que no fogão a gás. Portanto, a gente aí comprova que a combustão completa do fogão a gás ela libera uma quantidade maior de energia, que se reflete no tempo menor para cozinhar esse alimento, no caso o feijão. Né? E já a combustão parcial ou incompleta, a gente tem subtipos. Né? No primeiro subtipo, a gente vai ter aí, o combustível se unindo com o oxigênio, que é o nosso comburente, liberando CO, que se chama monóxido de carbono, e também água. Então, se vocês voltarem lá no anterior, antes liberou CO2, gás carbônico, agora libera monóxido de carbono. E temos ainda a combustão com liberação de fuligem. Fuligem, que é aquele preto que
fica no fundo das panelas quando o fogão está desregulado, ou que sai no escapamento dos carros também, dos caminhões, quando está com algum problema ali. Ou quando se queima algum combustível muito complexo, por exemplo, quando coloca fogo em pneus, né, ou numa madeira que esteja úmida, por exemplo, vai sair uma fumaça bem escura, e essa escuridão da fumaça, aí, vamos dizer, ela é devida à fuligem. Então, observa, combustível mais oxigênio, dando origem ao C, que está representando a fuligem, e água. E aí, gente, na combustão incompleta, as características dela são as seguintes: a quantidade menor de oxigênio presente, né? Então, se a quantidade menor não consegue consumir todo o combustível, portanto, não oxida todo o combustível, portanto, libera uma menor quantidade de energia. E aí, houve um errinho aqui, ó. A chama amarela ou alaranjada, esquece o azul. A chama amarela ou alaranjada de uma vela é o exemplo. Se a gente colocar uma vela queimando e parar um pratinho em cima dela, eu até comentei, eu tenho um tio que ele trabalha na roça, então a mão dele é muito dura, né? Muito grossa. E aí ele ficava brincando com a gente quando a gente era criança, pondo a mão sobre a vela, para mostrar que não queimava a mão, né? Queria que a gente colocasse também, óbvio que se a gente colocasse ia queimar a mão. Mas ele ficava com a mão preta por conta da fuligem da vela. E aí, sobre o monóxido de carbono, eu coloquei aqui a imagem de escapamento de carro, coloquei o símbolo de morte com a fórmula química do monóxido de carbono e os sintomas. O monóxido de carbono é um gás extremamente tóxico para nós. Ele se liga à hemoglobina que existe nas nossas hemácias. Essa hemoglobina ela carrega o gás oxigênio, que é importante para a nossa respiração, mas ao se ligar ao monóxido de carbono, essa ligação é tão forte que não ocorre aí o desligamento. Então, essa hemoglobina ligada ao monóxido de carbono, ela não é capaz mais de transportar o oxigênio. Portanto, a pessoa tem morte por asfixia, se não for tomadas as providências, né? Então, até comentei que tem dentro dos túneis, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, túneis longos, existe uma plaquinha dizendo mais ou menos o seguinte: em caso de congestionamento, desligue o motor. Porque enquanto o motor está ligado, está acontecendo queima dentro do motor e é liberado uma quantidade de monóxido de carbono, de maneira que, se os carros todos aglomerados ali dentro do túnel estiverem funcionando, a quantidade de monóxido será grande, muitas pessoas podem começar a ter os sintomas que estão aí previstos, né? E no final causa morte mesmo. E ainda coloquei uma fumaça preta para vocês identificarem o que é a fuligem. Tá? A fuligem ela está muito comum aí, muito presente quando acontece incêndios nas florestas ou queima de pneus, né? Então essa fumaça preta, ela é também muito ruim para o nosso organismo porque são partículas que existem ali que vão para o nosso pulmão, podem, né, ir para o nosso pulmão e causar diversas reações no nosso pulmão, inclusive reações alérgicas. Eu agradeço, gente, que vocês vejam esse videozinho para que a gente não fique tão atrasado aí. Eu vou enviar o link de um vídeo do YouTube que também será útil de uma outra partezinha da matéria. Obrigada. Beijinho.